Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estudarmos a Sua Palavra, praticarmos, colocarmos em nossa vida, em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com a Sua presença, nos dê sabedoria e perseverança para sempre fazer a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Em Josué capítulo 24, versículo... Em Josué capítulo 24, versículo 15, se encontra aquele versículo muito conhecido, famoso, quando na última parte Josué, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Josué, ele chama o povo, todo o povo de Israel, é quase uma despedida, e ele sai mostrando o que Deus fez, e ele relata as nações que foram expulsas, e eles vão fazer habitação nesta terra. E aí, para incentivar o povo, ele manda o povo escolher um exemplo entre os deuses dos amoreus ou o Senhor Jeová. Mas na decisão ele diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, se Deus permitir, vamos trabalhar um pouco sobre decisões influentes para a família. As decisões influentes tomadas pelo marido, tomadas pela esposa, tomadas pelos pais, mas também pelos filhos. São decisões que influenciam. Essa é a nossa proposta, não é? O texto que vocês estão vendo, vocês podem abrir a Bíblia ou seu telefone em Números, capítulo 16. Essa é a imagem da revolta, conhecida como a revolta de Corá, Datã e Abirão. Eles estavam querendo a liderança do povo de Israel, e Moisés pacientemente tentando mostrar a eles qual era a vontade de Deus, mas eles estavam irredutíveis, rejeitando. Então Moisés faz a proposta, e aí, como vocês estão vendo, a terra se abriu e consumiu 250 famílias de príncipes, homens renomados no Senhor. As decisões que tomamos, e eu espero que você, como homem, ou como mulher, ou como um filho, ou como pai, como esposa, marido, coloque na sua vida, na sua experiência. Por exemplo, se você estivesse desempregado, um homem ou uma mulher, desempregados, procurando emprego, e abrisse uma porta de emprego em um motel, o que vocês fariam? Qual a decisão? Veja, você tem que ter entendimento que as suas decisões, elas vão trazer consequências. São decisões influentes, mas que trazem consequências. Certa vez um irmão foi trabalhar em um motel. Vocês não o conhecem. E lá no motel, vocês sabem como é o clima, mesmo vocês não indo, a gente sabe que é um clima demoníaco. E o que aconteceu? Ele terminou se envolvendo com uma funcionária do próprio motel e usando, vamos dizer, um dos quartos lá do motel. Então, são decisões que nós precisamos pensar, porque elas vão influenciar na decisão. Eu vejo hoje em dia muitos casais, famílias, etc.,
saindo do Brasil e indo para alguns países. O Brasil não está indo bem, vão embora. Dois aspectos. Se sai para evangelizar, então vai na paz do Senhor, na graça do Senhor. Mas existem países onde a posição deles com relação ao cristianismo já está exposta. Se está indo para a China para evangelizar, vá em frente. Deus te abençoe. Se está indo para ganhar dinheiro, levando sua família, pensando que vai viver bem, eu estou usando a China como exemplo, pensa 2 vezes. Você está saindo com sua família para um país comunista, onde é proibido, você pode trazer complicações para você, para sua esposa, seus filhos, para suas famílias. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero compartilhar com vocês esta história que não foi muito bem, tá certo? Alguém tem uma pergunta ou quer fazer um ponto, um comentário sobre... Luzimar, aqui, Gilson, por favor. A gente tem um irmão que a mulher, ele estava desempregado e ela achou que era bom ele ser Uber, né? Ele foi ser Uber, aí começou o povo dizendo, olha, eu vi ele com a mulher no carro, eu vi ele com a mulher no carro. Eu já sabia que isso não ia dar certo, terminou se separando, porque como é que o Uber só vai carregar homem? Não é? Aí é como você disse, se não tiver sabedoria, você tem que se conhecer e ter sabedoria. É verdade, Luzimar. E terminou se separando. Hoje estão juntos, mas foi muita luta, sabe? Graças a Deus. Mas são decisões que nós tomamos que influencia a família. Porque as decisões que pai e mãe tomam influenciam as decisões nos filhos, nas famílias. E os filhos, mesmo depois de casados, influenciam. Então, a família, ela está lá intacta e tem que ter o maior cuidado. Os erros, muitas vezes, do pai ou da mãe, sucessivamente, outros vão pagar, da família. Então, o cuidado e a sabedoria é muito importante. Alguém mais quer falar alguma coisa com relação a decisões influentes para a sua família? Então, alguém tem algo? A minha proposta é que sejam decisões positivas, especialmente espirituais, decisões que levam a família para mais perto de Cristo. Entende? Se eu vou sair daqui para morar, por exemplo, no sertão, e é uma cidade, lá no Muquem, eu vou morar no Muquem, eu quero morar lá. Se é para evangelizar, esse grande propósito estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, vai na paz, irmão, vai na paz. Se é para abrir uma empresa lá de turismo, para levar as pessoas, porque você acha que o mercado lá está crescendo, é grande, e você vai ganhar dinheiro, e você vai viver bem, e você tem 2 filhos, aí, uma criança, uma adolescente, e a sua esposa, vai fazer o que lá? Entende? São decisões que você tem que parar para pensar, porque são influentes, positivo, negativo. Eu espero que sejam decisões espirituais que levam as famílias para mais perto. Hildo? É bom a gente ter sempre essa consciência, né, que as nossas decisões podem parecer-nos benéficos, mas só para a gente. Eu estava pensando aqui, Davi, ele achou que ia ser uma coisa boa o censo que ele fez, só que a consequência disso foram mais de 70 mil mortos, uma coisa que não pensou, ele não consultou. Então, às vezes, a gente pode ver na nossa visão carnal
a decisão que vai ser benéfica só para mim, mas tem ela e tem outros que vão depender dessas decisões. Então, é interessante, a gente tem que ter a consciência daquilo que vai vir depois daquilo que eu decidi. E sua família, ela é muito importante para você. Não é? Quando eu digo você, marido, mulher, pais, filhos, então as decisões, elas devem ser bem pensadas, bem trabalhadas para tomar. Eu acredito que você tem que tomar as decisões que sempre levam, não é? No caso, sua família, para mais perto de Deus. São as decisões, para mais perto, para mais perto, para mais perto de Deus. Auxiliadora? Eu fiquei pensando quando você falou na questão do evangelizar. Quando eu posso até, por exemplo, assim, apareceu um emprego para você e você diz assim, aquele ambiente não é legal, mas eu vou ser uma luz, eu vou evangelizar ali. A gente tem que ter muito cuidado só por como nós estamos, se a gente também precisa de evangelização, a ponto, está entendendo? Porque em vez de a gente influenciar, a gente ser influenciado, como esse cidadão do motel. E no caso da conhecida de Luzi, porque, veja, se fosse uma pessoa que tivesse bem resolvida, bem estruturada dentro de casa, esse trabalho de Uber dele, ela poderia ter na mente que ia ter mulheres e que, conhecendo ele, ela não teria problema nenhum. Tá? Então, a gente só tem que ter em mente isso, que muitas vezes aparece uma oferta de emprego e aí você diz, o ambiente não é legal, mas eu vou porque eu me conheço. Não, tem que ter segurança, tem que estar... muito firme na palavra, muito firme com Deus, para não se deixar influenciar. Essa semana estava falando com um casal jovem e a esposa fazendo uma pós, e eu perguntei, você? Ele disse, não, eu comecei e saí. Mas por quê? Não, estava na Federal fazendo um curso, na sala, somente eu convertido e um rapaz, o rapaz já estava bem frio e eu esfriando mais ainda. Aí eu tomei a decisão e saí. Eu não disse, volte não, né? Entende? É de cada um para cada um. Agora, lembrem que o ponto final, o propósito deve ser sempre em prol da família. Diogo? A gente já pensou muito nisso, né? Bruna, ela tem uma facilidade, um gosto muito bom para trabalhar com organização de festas e casamentos, essas coisas. E a gente sempre pensou, né, por que não ela começar a trabalhar com isso? E aí, até hoje, assim, a gente não deu esse passo ainda, porque isso vai, primeiro, quem trabalha nessa área, normalmente trabalha em finais de semana. E isso iria impactar o nosso tempo juntos, iria impactar o nosso relacionamento com Deus, porque se ela está trabalhando no domingo, como é que ela vai vir para o culto? E aí a gente não dá esse passo à frente justamente por causa disso. Eu tomaria a mesma decisão de vocês, e lembrando que se alguém toma essa decisão é entre você e Deus. Mas eu tomaria a mesma decisão que Diogo e Bruno. Ó, isso não vai dar certo. Porque para mim existem prioridades. E a família, ela é uma prioridade. Deus está no topo da prioridade. Então, tudo... Oi? A família vem antes de dinheiro. A família vem antes de dinheiro. Então, são decisões que a gente toma, não é? Que vai influenciar. Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi. Levi, a tribo de Levi, era dividida em famílias. Algumas famílias eram responsáveis por carregar alguns materiais do templo, do tabernáculo na época, e de serviços, mas a família de Arão foi a única família que Deus escolheu para o sacerdócio. Não era todo levita que era sacerdote no sentido de oferecer. Havia uma divisão. Então, a família de Arão, e lembrem, Arão, irmão de... William, você falou? Ah, não. O William falou com o menino assim. Então, a família de Moisés, não é? Arão era irmão de Moisés. Então, eles, não é? Filho Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também filho de Pelete,
todos da tribo de Rubem. Rubem é o primogênito. E vocês sabem que naquela época a primogenitura está na frente. Só que Rubens, ele se deitou com a esposa do pai e ele perdeu a primogenitura. Na verdade, a primogenitura não foi nem para o segundo. No final, a primogenitura caiu sobre José. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Agora, veja a descrição. Chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Então, não é para você pensar que foram pessoas sem influência. Eram pessoas influentes, de renome, príncipes. E ele conseguiu juntar todos para tentar tirar Moisés e Arão da liderança. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo. E é interessante porque vem o fundo de verdade, né? Isso é verdade. E o Senhor está no meio deles, isso é verdade. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Eles estão querendo a liderança, eles estão querendo ficar à frente, mas para ficarem à frente, o que é necessário? Eles têm que tirar Moisés. Quem conhece a história do povo de Deus, desde, vamos dizer, de Êxodo, com relação ao Egito, que Moisés encontrou resistência, né? Sempre. Ele encontrou resistência. E não é à toa e agora. E eles fizeram uma panelinha, porque Corá está lá, da tribo de Levi, ele sabe que se tirar Moisés, e ele pegou quem? Ele pegou pessoas vamos dizer, ao ver deles, o filho primogênito, que nasceu primeiro, mas que não tem a primogenitura. Então eles organizaram, arrumaram mais 250 pessoas. Gilson? Isso me lembra também a história de Ruth, né? Onde Elimeleque decidiu sair de Belém para os Moabitas, né? Ele e a família Naomi, que tomou essa decisão que foi trágica, né? Que morreu ele, morreu os 2 filhos, e depois eles tiveram que voltar para a sua cidade natal, né? É uma decisão de influência e com graves consequências. Eu tenho alguns exemplos depois, Gilson, muito bem colocado, que a gente vai perceber de pessoas que tomaram decisões e que afetaram as famílias, né? E a gente mesmo tem que tomar. Algumas decisões são financeiras, tá? O marido e a mulher precisam parar e sentar para poder tomar essa decisão, se vão comprar ou não, se vão vender ou não o que conseguiram comprar anteriormente. É uma decisão, não é uma decisão do homem, tá certo? É uma decisão da família, onde se reúnem e qual é a decisão que vamos tomar? Devemos comprar um carro, devemos trocar de carro, devemos comprar um apartamento, devemos comprar uma casa, devemos vender a nossa casa, devemos vender nossa apartamento. É uma decisão onde tomam juntos e aí vai em frente, tá certo? É uma decisão. Sempre, esse é meu ponto de vista, entendendo que é para chegar mais perto de Deus, sempre para se aproximar de Deus, tá certo? Eu particularmente, não é de hoje, não é porque a gente faz esse trabalho, mas eu sempre fui, assim, admirado pelo sertão, e eu não sei se é um distúrbio mental que eu tenho. Por exemplo, estava falando ontem com o Bill dizendo: Regis, você precisa conhecer Israel na minha aula, não é? Eu não tenho nenhuma aspiração em conhecer Israel, e eu disse: Bill, na verdade eu tenho mais vontade de conhecer o Paquistão. E é verdade, as montanhas, só tem montanhas, alguns rios e gelo, mas alguma coisa, eu queria conhecer o Paquistão, tenho vontade, o Uzbequistão, esses países aí. Eu não tenho assim uma aspiração, quero conhecer Israel, não, eu não tenho. Bill talvez está pensando num ministério,
Mas eu pensando talvez no turismo. Então, sempre lembrem, é a decisão. Antônio? Eu lembro de mim. Mas desculpe, Antônio, só para eu concluir. Então, eu não vou arrastar minha família ou minha esposa para o sertão se eles não querem. E se não é um propósito de Deus. E se não é para levar eles para mais perto de Deus. Então, é a decisão. Antônio? Eu lembro de minha família, né? Em 1984, em março, exatamente, quando eu fui chamado para me transferir do meu trabalho daqui de Recife para Fortaleza, certo? E eu não pensei duas vezes, eu não pensei duas vezes e eu disse, né? Porque eu tinha objetivos de crescer, vamos dizer, profissionalmente, entendeu? Mas depois Deus foi mostrando que aquilo não era bom. E Lúcia adoeceu, a gente vivia isolado, foi uma mudança muito rápida, brusca, né? E também que a gente ficamos isolados, né? Mas depois tivemos, graças a Deus, a oportunidade de retornar 2 anos depois, e eu acho que Deus me acomodou, graças a Deus. Mas é uma situação muito difícil, a gente pensa, não, eu queria, né, ser alguém, entendeu? Eu queria, claro, eu estava pensando em dar melhor condições de vida para a família, mas às vezes isso não é o melhor, sabe? Não. A gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora. Tudo tem a sua posição na prioridade, né? Tudo. Eu lembro no curado, muitas vezes, logo no início, tudo aconteceu rápido durante alguns anos. A gente saía daqui, eu, Denise, Micaela, Ishua e Dona Ivete. A gente saía, almoçava. Quando a gente acabava de almoçar, a gente ia para a congregação na Várzea, estava começando o trabalho lá, a gente deu o apoio à igreja lá, saía da Várzea, ia para São Lourenço, que eles estavam precisando, passando por uma situação difícil, a gente dava o apoio lá em São Lourenço, daí eu pegava a BR, chegava atrasado, o pessoal já sabia, e ia para o curado. A gente fez isso durante alguns anos, ajudando essas igrejas, todo domingo. Os meninos pequenos, eles não tinham com quem ficar, eles foram comigo. Hoje, eu nem tenho condição para fazer isso, e especialmente no aspecto de saúde. Mas teve uma época que eu parei, chamei Ishua e Micaela e disse, já tinham saído da adolescência, escolham uma congregação onde vocês querem ficar, e fiquem lá e trabalhem, ajudem e deem um apoio. A gente quer ficar na Boa Vista, beleza, ficar na Boa Vista. Então eu e Denise começamos a ir só para os lugares, especialmente para o curado, mas no curado eu senti algumas pessoas pensando que meus filhos estavam desviados. Não, eles não estavam, eu disse a eles, chegou uma hora, porque meus filhos e até minha esposa, eles não têm que me acompanhar no meu ministério em tudo, eles não têm que acompanhar, na verdade, eles não têm que acompanhar em quase tudo. Eu não vou colocar uma carga sobre eles, independente do que as pessoas pensam. Agora, o meu ponto foi, escolham um lugar onde vocês vão se envolver e trabalhar. Na Boa Vista, beleza. Pronto, então fica lá. Tá certo? E falou a Coraia, a todo o seu grupo, dizendo, isso é Moisés, né? Porque, deixe-me só voltar, ele, quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o rosto, né? Se sentiu decepcionado, e falou a Coraia, a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto, peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo, ponham brasa nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta filhos de Levi, porque eles estavam pressionando, e esses que trabalhavam, que tinham a responsabilidade
com algumas áreas do templo, estavam querendo assumir o sacerdócio. Ó, vocês pegam o incensário de vocês, colocam o incenso, se aproxima de Deus, que era proibido. E aí a gente vai ver no que isso vai dar. Aquele que o Senhor quiser, o Senhor vai dizer, vem para mim. Essa foi a proposta de Moisés. Hilda? Eu me lembro que quando a gente lá em Ribeirão, né, a gente, primeiramente Deus, e eu e Hilda, a gente se incentivou, né, um ao outro para poder fazer esse trabalho. Então, era muito gratificante, foi muito gratificante, porque em relação a isso, a gente chamou outros irmãos e começamos a fazer esse trabalho lá em Ribeirão, para animar as irmãs na fé lá, né, Tereza. Então, mesmo quando a gente estava indisposto de ir, a gente se animava um ao outro para irmos para lá. Moisés disse também a Corá, agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem um serviço do tabernáculo do Senhor, e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Né? Porque ficavam murmurando, né? Mas eles queriam. E foi uma escolha divina de Deus. Né? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Veja que falta de respeito. Moisés mandou chamar, eu acho que para conversar, tentar chegar a um ponto, a uma decisão, e eles rejeitaram. Será que é pouca coisa o fato de vocês ter tirado de uma... não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel? Está falando do Egito. Leite e mel. Para nos trazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Você. Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos desta gente? Pois não iremos, né? É como se Moisés, essa tradução não é bem explícita, mas está enganando a eles. E isso não é uma verdade. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor, não atentes para a oferta deles, nem tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Então Moisés falando com Deus. Moisés disse ainda a Corá, você e todo o seu grupo, ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários, também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e a Arão, afastem-se do meio desta congregação, eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficará indignado contra toda esta congregação? Deus já estava, e agora ele está pensando em destruir toda a congregação. Moisés, novamente como intercessor, não é? Intercede pelo povo. Então aqui eu cheguei onde eu quero, tá certo? O Senhor respondeu a Moisés, fala a toda esta congregação, dizendo, afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação, peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos, e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente
Esse é o ponto que eu queria chegar. Tentei conduzir vocês até esse ponto. Ó. Estão junto suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Quando a terra se abriu, quem foi engolido? Todas as crianças. A gente poderia ficar aqui pensando, mas e as crianças têm culpa de quê? Coloca isso do lado, deixa que Deus resolve, mas pensa que as crianças, os filhos, as mulheres, e as mulheres dos 250, todas elas estavam reclamando, coloca isso de lado, isso o Senhor vai resolver. Eu sei que a terra abriu e levou. Então, há situações em que a decisão do pai, ou da mãe, ou dos filhos, ou dos pais, influenciam de uma forma negativa a levar a uma destruição. Então, toda decisão que eu vou tomar, como no início a gente leu, eu e minha casa serviremos ao Senhor, toda decisão tem que ser para mais perto de Deus. Dinheiro é bom. Na verdade, eu queria achar um saco de dinheiro, que não fosse de ninguém. Um saco de dinheiro, beleza, achei. Um saco de dinheiro. Caiu do céu, caiu do céu, aí eu peguei, que coisa boa, dinheiro. Mas tem que ter cuidado. E veja, não é somente em relação a dinheiro, é em relação a certos ambientes, é em relação a certas decisões que toma. Né? Luzimar contou aqui do Uber. Eu contei desse irmão que foi trabalhar em um motel e se envolveu, e graças a Deus estão hoje juntos, estão bem, mas são decisões que a gente tem que ter o maior cuidado para tomar, e muitas dessas decisões, elas têm que ser baseadas em cima, veja, de oração, para que o Senhor possa responder, faz isso, toma essa decisão. Manuel e depois Micaela. Eu sempre tenho comigo assim um pensamento em que a gente tem que ter muita sabedoria nas nossas decisões envolvendo a família, porque o que você faz hoje, e até a gente vê exemplos na Bíblia, como o senhor acabou de demonstrar aí, vai afetar as gerações futuras. Até o meu pecado vai afetar os meus filhos e pode afetar os meus netos, sem eles ter culpa de nada, mas como consequência do pecado. A gente pode ver como exemplo também Davi. A espada não ia sair da casa de Davi, né? Por causa da decisão que ele tomou errado. Exatamente. Então, assim, tem que ter muita oração e sabedoria, buscar sabedoria para tomar as decisões corretas. É verdade. Aqui diz, não é, com suas mulheres, seus filhos, e ainda bota crianças. E como eu falei, nós poderíamos ficar aqui. Tem uma palavra que eu me esqueci, né? Que é como se fosse debatendo, entende? E confesso que não ia chegar a lugar nenhum, mas o ponto da aula é, olha o que aconteceu. As crianças não tomaram a decisão, não foram as crianças que pegaram os incensários, não foram elas que se revoltaram contra Moisés e Arão, mas era lá. E olha, Moisés, ele diz para o povo, saiam de onde? De perto das tendas. Se alguém dissesse, vou ficar para ver como é que é, bem de pertinho mesmo. Foi embora. Micaela? Uma coisa que eu acho bem interessante em decisões influentes para a sua família é que um de nós vamos errar. Eu vou colocar eu como um erro, tá certo, meu amor? Dessa vez. Quando eu erro, eu acho e comprovo que é importante que Flávio ele veja, ele permaneça no acerto, dizendo a fala que acha que é certa. Eu acho que é assim, meu amor. Eu acho que o caminho é assim. Não faça isso, vá por isso. E mesmo que eu vá pelo errado, eu acho interessante não misturar as áreas. Por exemplo, no financeiro, se eu gasto demais e Flávio está ali o tempo todo, Micaela,
essa bolsa, para que mais essa bolsa, essa camisa, esse sapato? E aí é justamente o fato dele não misturar a área, entende? E aí vinha a separação. Graças a Deus, esse irmão, eles voltaram. Mas está entendendo? Não, eu acho que o que ela quis dizer é que existem várias áreas no casamento. Por exemplo, a área sexual, a área financeira. Não está indo bem na área financeira, se tiver a maturidade para manter a área sexual. O que acontece às vezes, por causa da financeira, a pessoa se chateia, não quer mais ter relações sexuais. Os filhos, o problema é teu. Então, cada área, não sei se é isso, Micaela, vai passando. Deixe-me só falar. Existem decisões e existem decisão. Existem decisões que nós fazemos que simplesmente elas podem ser consertadas facilmente. E Deus, ele dá a oportunidade. Moisés, ele disse, olha, vai lá chamar Datã e a turma dele, eu quero falar com eles. Se eles tivessem vindo, mas o que a gente não vai não. Isso entende? É uma autoridade mandando chamar, então eles não quiseram. Aqui a decisão levou, infelizmente, literalmente para o buraco, né? Agora, existem decisões que nós tomamos, que até erramos, mas facilidade para corrigir. E existem decisões que elas vão trazer consequências muito mais piores ou melhores. Se cairmos de joelhos e tivermos o hábito de sempre orar e pedir a Deus a decisão, a orientação, e se eu decido com minha esposa, vai lá e compra essa bolsa, e dá alguma coisa errada, a decisão partiu minha e dela, então já fica melhor do que eu estar dizendo, rapaz, eu vou comprar assim mesmo. Então já mostra, porque existem frisuras no relacionamento que muitas vezes as pessoas não conseguem diagnosticar. Não, eu vou. Regis, não vá não. Mas eu vou. Rapaz, eu acho melhor. Eu vou. Por trás, às vezes, tem outras frisuras que eu não consigo diagnosticar ou não quero para tomar essa decisão. Esse ponto aqui. Então, uma vida conjugal é sempre avaliando, não é? O propósito, ele é sempre pesado, peneirado, purificado pelo Senhor. Qual é o propósito? É como eu disse a vocês, eu vou para a China, vai fazer o quê? Vou evangelizar. Rapaz, tu pode ser morto. Bom, por causa do evangelho. Vou lá. E a mulher? Oxe, estou pronto para morrer. Vamos embora. Aí, beleza. Não vou para a China, por quê? Oxe, vou ensinar português, vou ganhar tanto dinheiro, vou ficar rico. Rapaz, tu pode morrer. Eu quero lá saber, então vai. Mas não vai com minha bênção, né? Vai. Sabe como é? A gente está vendo hoje em dia muitos países que são bons, mas já são países ateus. Está indo para pregar o evangelho? Vai lá. Está indo para ganhar dinheiro? Fica aqui. Quem alguém ia falar? Auxiliadora. Nas minhas decisões, eu sempre penso em um ventilador ligado, no 3. E aí o que eu jogo nele vai me sujar e vai sujar quem estiver de perto de mim, que é a minha família. E se for bênção, também a mesma coisa. Entendeu? Então, eu sempre penso a longo prazo. Essa decisão que eu vou tomar vai impactar enquanto a minha família. É isso. Então, assim, quando eu decidi seguir a Cristo, né? Quando eu fiz uma reunião com meus meninos, e aí a gente tomou a decisão, eu e seu pai tomamos a decisão, então, eles apoiaram, mas eu sabia que aquela decisão iria impactar no meu ponto de vista positivamente, né? E hoje eu vejo alguns resultados, graças a Deus. Mas eu sempre penso nisso, porque se você joga uma sujeira no ventilador, ela não vai sujar só você, vai sujar todo mundo que está por perto. E a bênção do mesmo jeito, né? Então... E vocês que são pais, existe uma fase onde a decisão dos filhos é de vocês. Eu fico admirado como alguns pais dizem, não, mas isso é com ele que... Não, lá em casa. Entende? Lá em casa, você pode ter 10... Bem,
ninguém está mais lá em casa, né? Mas quando estava em casa, você pode ter 10 diplomas. Começa um e termina. Começar um, parar para começar outro, e ter 10 pretensões e nenhum diploma, não. Vocês lembram o exemplo que eu e Denise a gente falou com o Ishua, que quando ele, ainda jovem, estudando em Fernandinho, ele conheceu, acho que foi a sobrinha de Ariano Suassuna, acho que foi a sobrinha, que ensinava, eu acho que era literatura. Ele ficou, uma senhora, admirado, aí ele voltava para casa, vou fazer letras. E lá em casa era o seguinte, ótimo, termine medicina, e aí você faz letras. Daqui a pouco, o professor de história era o melhor professor, estou pensando em fazer história, ótimo. Agora, hoje eu pergunto, vai fazer o quê? Sabe como é? Faz uma coisa, terminou, outro. Era uma decisão minha de Denise. Acho que eu já contei para vocês o exemplo de Micaela, que trabalhava na escola americana, tinha o curso de... estava terminando o curso de letras, faltando um ano, e uma pressão grande para ela abandonar as amigas, algumas professoras, acho que algumas pessoas da direção, parar, trancar e fazer pedagogia. Eu disse, não, a escola americana é uma escola grande, ótimo, mas você continua, termina, quando você terminar letras, você faz, não sei o quê. Olha a linha, não é? Aí terminou letras, num determinado momento, Micaela se abusou da escola americana, quer ir embora. Não sei o quê, vou-me embora. Aí, não, fica, não sei o quê, não, vou embora. Micaela foi embora. Tinha terminado o curso de letras, estava fazendo já pedagogia, foi entregar o currículo no Colégio Damas, entregou o currículo para ser assistente, estava tudo certo para voltar não sei quando Micaela estava saindo, Micaela parou e perguntou, vocês precisam de professoras de inglês? Sim, a gente está precisando. Eu sou formado em letras. Pronto. Aí foi no outro dia e começou a trabalhar como professora em vez de assistente. Não é interessante? Toma uma decisão com seus filhos, tá certo? Vai chegar uma hora que eles têm que tomar as decisões deles. Se eles tiverem um pingo de juízo, aí eles vão perguntar, mãe, o que o senhor acha? O que o senhor acha? E eu disse um pingo, e nem sempre um pingo tem, viu? Nem sempre, entende? O que é que o senhor acha disso ou daquilo? Pela experiência do Senhor, pelos erros do Senhor, pelos acertos do Senhor. O que é que o senhor acha? Vai por aqui, vai aí que vai dar certo, entende? Evandro ia falar ou era alguém? Adilane, desculpa, Adilane. Então, eu estou pensando, Regis, que tem coisas que são visivelmente erradas, tá certo? Como aqui. E tem outras coisas que, aos nossos olhos, como a Bíblia diz, sabe? Todo caminho do homem parece puro. E, às vezes, até como você disse, você vai para lá para evangelizar, no Japão, na China, sei lá. Mas até Paulo, tá? Quando ele estava nas viagens missionárias e ele planejava alguma coisa e Deus dizia, não é por aqui não. Então, mesmo que não tenha nada de errado, não tenha nada de pecado, seja completamente justo, a gente precisa colocar isso diante de Deus. Porque pode ser que não seja a hora e pode ser não é não. Não é isso que eu quero. E é interessante, Dilane, esse seu ponto, porque, por exemplo, o que é de errado trabalhar em Uber? Mas se você não para orar, para saber, existem coisas, visivelmente, que a gente sabe, isso não é certo, então eu não vou tomar essa decisão, tá certo? Existem outras que não. Se for tomada a decisão pela família e a decisão for dirigida pela família, se der errado, foi a família, vai se resolver rapidinho. Se é um só, querendo gastar o dinheiro, um só querendo administrar o dinheiro, um só querendo comprar ou vender, um só, não é? Um só, aí é problema. Mas quando é os dois, tá certo? Quando é os dois. E um outro ponto, se você perceber, por exemplo, quando Davi estava andando lá no jardim dele e viu a mulher de Urias lá, não é? Andar no jardim é errado? De tarde é errado? Não. Entende? A maioria das decisões, elas até começam bem, mas tem que ter um cuidado.
E o Senhor dá um tempo. Com relação a Davi, ele olhou, viu. A mulher, ela morava em outra casa. Ele chamou alguém, a pessoa veio, disse: quem é aquela mulher? É mulher tal, casada com tal. É mesmo? Manda chamar ela. Aí foram lá chamar. Ele levou um tempo. Não foi que ele vinha andando de noite, bateu, quando olhou, era Betseba já nua, deitada na cama, dizendo: vem, rei. Ele disse: eita, então eu vou. Não, é toda uma situação, é uma decisão. Agora, Jesus não falou à toa, não é? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Só para reforçar um pouco mais, lembra de Acã? Quando eles saíram do Egito, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Eles foram lá e conquistaram Jericó. E Deus disse, não é? Vão lá, rodeiem a cidade. Quando eles destruíram a cidade de Jericó, Deus tinha dito a eles: olha, vocês não pegam nada do despojo. Nada, 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 nada. Aí Acã, ele foi, pegou uma capa babilônica, pegou uma barra lá de metal precioso e escondeu na sua tenda. Tá certo? Aí o povo de Deus foi lutar contra uma cidade menor do que Jericó, chamada Ai, e aí morreram vários, as famílias perderam seus homens, e depois foram fazer a averiguação qual era o pecado, porque Deus disse: há pecado no meio de vocês, caiu em Acã. Quem foi que morreu? Foi somente Acã? Já leu lá em Josué? Foi Acã, mulher e filhos. Mas os filhos têm culpa de quê, Regis? Fica firme, quando você morrer fiel, você vai chegar diante de Deus, vai dizer: Deus, que negócio foi isso aí? Aí ele vai explicar. Eu não sei explicar, não. Eu sei que morreu mulher, filhos, tudinho. O que eu sei é o que é importante para mim. Toma cuidado na tua decisão. Aí a gente vê aqui a rainha Esther. Os próprios filhos do homem que queria matar também foram enforcados. A gente vê aqui a história do profeta. Lembra quando ele caiu na cova dos leões? O rei Dário lutou para que ele não caísse na cova dos leões. Mas aqueles homens, 120, não, foi para a cova dos leões. No dia seguinte, Dário não comeu, estava de jejum, foi lá, abriu e disse: Daniel, dá-se ao caso de que o Deus a quem tu serves tenha fechado a boca dos leões. Daniel: sim, ó rei. Aí o rei fica animado, manda chamar quem? Lê lá. Os 120 mulheres, filhos. Mas e os filhos têm culpa de quê, rei? Fica fiel, firme, não abandona. Aí você vai chegar diante de Deus que não sei responder, não. Deus, como é que foi? Essa criança aqui tinha 2 anos, é culpada de quê? Foi o leão que pegou. Não, aí Deus vai dizer: ó, foi assim, assim, assim. Eu só sei que eu não quero a minha família em uma cova de leões por decisões minha, tá certo? Eu não sou a sabedoria para tomar a decisão por minha família. Então, eu tenho que ter cuidado com relação ao seu casamento. Tome decisões, não é? Que leva você e seu esposo mais perto de Deus. Com relação a seus filhos, mais perto de Deus. Com relação ao envolvimento de seus filhos no serviço da igreja, mais perto de Deus. Com relação às pessoas com quem eles se envolvem, mais perto de Deus. Às vezes o nosso relacionamento, nossas amizades, elas são muito mais com pessoas do mundo, sabia? Do que com os irmãos. Com os irmãos. E muitas vezes as decisões que nós tomamos, até dentro da igreja, eu vou assim dizer, há irmãos que ficam magoados ou chateados por causa da posição. São coisas pequenas, mas que mostram prioridade, como está presente no culto. Se você tem filha de 15 anos e vai fazer o baile de 15 anos no sábado à noite, chama outra pessoa para estar lá. Eu não vou.
Eu não vou ficar lá até 3 horas da manhã para depois estar aqui. Então, para mim, mais importante é aqui. Vou ficar chateado, beleza, fica chateado. A decisão é aqui. E se eu tiver filhos pequenos, eles... Sabe quantas vezes meus filhos faltaram? Eu achei engraçado falando com alguém. Não, eu deixei meu filho em casa para estudar, porque a prova era ser difícil, só tira nota baixa. E tirou nota baixa. Então, não, meu filho, não, vai para a igreja, ora para que Deus lembre ele amanhã de tudinho que ele estudou durante a semana para tirar. E se vai tirar nota baixa, se é a sina dele mesmo, se arrastando, bom, vamos se arrastar junto com eles até o final. Mas existem prioridades que a gente tem que estabelecer. E muitas vezes a gente começa a colher e não sabe. Os filhos daqueles homens que jogaram Daniel na cova dos leões, padeceram. Perguntas? Manuel. Esquecesse de mim, foi? Que é isso, rapaz? Uma das coisas que eu estava falando com relação aos filhos é que Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe. O rei fazia o que era mal, assume o filho, fez a mesma coisa, né? Esse é um ponto com relação a isso. Outro é que eu queria dizer que nós, como cristãos e pais, né? Às vezes a gente toma atitudes que não é pecado, mas que não convém, e esquece que nossos filhos estão crescendo, vai chegar a fase adolescente, e para o adolescente não tem limite naquilo que faz, né? Termina ele se aprofundando mais do que os pais que têm maturidade para sair ou não a hora que quiser. E eles talvez não tenham. Era isso. Os pais, eles têm que... Olha, são as decisões de cada um, né? Por exemplo, lá em casa mesmo, dormir até 11 horas, dormir até 10 horas, dormir até 9 horas, dormir até 8 horas. Gente, quando eu construí algumas casas, vocês podem acreditar, eu não digo que eu tenho um parafuso a menos, a janela era direção 4, ficar logo de dia, de manhã, o sol nascendo, uma coisa linda, tá lá, estudar de manhã. Não, vai dormir tarde, dorme tarde, mas se acorda cedo. São decisões. Sabe como é? São decisões. De que horas você pega no trabalho? Chega de que horas lá? 6h30. Pega às 7h30. Chega às 6h30. Não sei de que ela puxou isso, né? Pronto, tá lá. Tá lá. É incrível. Eu estava falando com um amigo, não é? E ele estava colocando, não foi Lenildo não, foi um outro amigo, ele estava colocando pessoas para fora da empresa, passando por um tempo, e eu disse, e qual é o critério para você colocar para fora? Ele disse que um dos critérios, porque, por exemplo, o cara é perturbador, aí é fácil, atira ele, não é? Ele disse, um critério, no final, é aquele que chega tarde, que não chega na hora. É incrível, né? Eu não pensei nisso. O cara é um bom funcionário, mas, pronto, Antônio trabalhou na parte de administração de muitas empresas, sabe melhor do que eu. Porque, veja, está Evandro e Diogo. São 2 funcionários exemplares, mas um não pode ficar. Mas Diogo insiste em chegar meia hora depois, já foi falado. Questão de confiança, né? Pronto. Vai embora tu e tu fica. Então, são decisões, meus amados, que nós tomamos, que podem levar nossas famílias para mais perto de Deus ou para o buraco. Rildo, você quer falar algo? Em termos de decisões, que já que você abriu esse espaço aí em relação de trabalho, que às vezes aquelas pessoas que estão mais próximas no trabalho são aquelas que a gente não percebe, são as que estão querendo nos passar a perna, né? Então eu passei por uma situação dessa no mês de fevereiro, e que tudo, a meu ver, caminhava no sentido certo. Mas aí eu comecei a orar a Deus, e eu também passava para a Hilda a situação, pedindo a Deus que Ele me desse a direção e o entendimento, para que quando eu batesse o martelo, eu batesse na cabeça certa. E assim, do meu coração, eu não imaginava que a pessoa que eu estava mais deixando ele à vontade, como se fosse aquele cara para resolver depois de mim, foi o cara que chegou na direção e só não fez me prender.
mas disse um monte de coisas, inclusive coisas que beneficiavam a ele, que a minha intenção era de ajudar, tanto ele quanto uma senhora que tinha lá. Então, assim, as decisões, como falou bem Manuel, a gente precisa orar a Deus, porque a gente só enxerga, pronto, se eu tirar o óculos, eu só estou vendo a sua barba. É brincadeira. Mas assim, às vezes, as nossas decisões é baseada naquilo que nós vemos e esquecemos que o espiritual é com Deus, e o visível e o invisível, o físico, também é com Deus. Então, assim, quando eu bati o martelo, hoje eu vi que eu bati o martelo na cabeça do cara certo, ao invés de bater naquele que não tinha nada a ver. E deixa-me passar um pouco mais. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Aí olha o que Moisés diz: se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, Datã, Abirão, os 250, e forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Imagina eles ouvindo isso, né? Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu e eles morreram. Abriu a sua boca, os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles, tudo o que eles pertenciam, desceram vivos ao mundo dos mortos, a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio do Senhor, veio o fogo do Senhor e os consumiu, os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. As decisões que nós tomamos erradas, deixe-me só dizer, se você tomou sincera, se você está querendo se aproximar mais de Deus, porque quem quer se aproximar mais de Deus, quem quer chegar mais perto de Deus, é importante saber que também irá errar. Não é o contrário, não. Não, quanto mais perto de Deus, Moisés errou, Arão errou, e outros erraram, não é? Arão, posteriormente, ele vai criar construir um bezerro de ouro. Mas quando nós queremos chegar perto de Deus, as decisões erradas que nós tomamos, e se tomamos até em família, sempre são resolvidas com mais facilidade e determinação. Agora, tudo isso ficou para quê? Sinal, né? Quando eles olhavam lá, olha, é melhor ter cuidado, viu? O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens foram queimados, tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, o que é que vai acontecer no dia seguinte? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Não foi 10 anos depois, 5 anos depois, 2 anos depois, 1 ano depois, no outro dia. Cuidado para você não tomar as decisões precipitadas, erradas, dia após dia. Não, foi errado. Porque imagine, quando eles caíram vivos,
os gritos. Foi horrível. Horrível. Porque são 250 homens, 250 mulheres, meio mundo de filhos, crianças, a gritaria. Aí o povo, quando viu, saiu correndo, gritando. Foi uma gritaria, você não imagina. Aí todo mundo, no dia seguinte, a culpa é de Moisés. E o que é que vai acontecer, meus amados? Deixe-me passar rápido. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, para proteger aqueles, viu? Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Pegue o seu incensário, ponha nele alguma... Moisés disse a Arão: pegue seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre eles, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Famílias vão ser afetadas. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. O povo que estava murmurando. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Morreram ainda. E cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Inicialmente 250, depois 14 mil. Fora os que morreram por causa de Corá. Então, quase 15 mil. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Uma palavra para vocês que são homens, não é? Vocês são chamados por Deus para serem os guardiões de suas famílias. Vocês são homens, tem que ser homem. Eu gosto quando a palavra de Deus diz para Josué, Davi diz para Salomão: seja homem. Vocês são homens. Vocês são os guardiões, né? Eu sempre digo isso: se o assaltante vier, não fique atrás de sua esposa, né? Entende? Você é o guardião. Por mais frouxo que você seja, você fica lá, não é? Vai cair, vai soar bonito. Vai soar bonito a esposa dizendo: não, ele morreu porque o cara veio armado e ele ficou na minha frente, o tiro saiu, foi no peito dele, ia ser no meu. Isso aqui é marido. Mas se ela vier aqui e disser: não, o assaltante veio e ele passou para trás de mim, deu um tiro em mim, eu estou aqui tetraplégica, sei lá. Aí você vai olhar assim, e o marido querendo contar isso como vanglória, que é misericórdia. Vocês homens, vocês tomam muito das decisões. Primeiramente, busquem a Deus, orem a Deus, chamem a esposa, as esposas, né? Chamem seus filhos para tomarem as decisões que levam vocês para mais perto de Deus. Eu não peguei nenhum texto, não foi minha proposta, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de alguém que serviu a Deus, e a gente vê: poxa, nós queremos. Não, eu peguei o texto justamente o contrário, de famílias e famílias. Quase 15 mil pessoas morreram, começou com aquilo. Imagine famílias e famílias, filhos e etc. Tantas coisas, não é, que veio por decisão de homens que muitas vezes não têm a sabedoria e o discernimento. Vocês são os guardiões, vocês têm que proteger a esposa, vocês têm que proteger os filhos, vocês têm que estar na frente. Seja homem, não é? Homem. Seja homem. Amém? Ao menos eu gostaria de ouvir das mulheres um amém mais forte, já que eu dei tanta moral a vocês, né? Os homens eu entendo eles ficarem calados, viu? Mas mulheres, vocês me dão um apoio aí moral, né? Depois eles vão me pegar, mas ao menos vocês me dão um apoio moral.